Eu sou Rebeca de Alencar, o assunto é gestão está começando pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. No nosso primeiro programa de maio, vamos falar sobre aulas de boxe na UFRR, voltada para mulheres e para o público LGBTQI+. Você quer saber sobre esse projeto de extensão? Pode enviar a sua pergunta para o WhatsApp da Rádio e TV Universitária no 95 981 13 0492, repetindo, 981 13 0492. E para responder às dúvidas dos nossos ouvintes, nós temos aqui um convidado, é o Rafael Garcia. Ele é o coordenador do projeto e professor do Centro de Educação da UFRR. Olá, Rafael, seja bem-vindo e obrigada pela sua presença no nosso programa. Um bom dia, agradeço pelo convite e espero contribuir aqui com a nossa conversa sobre o tema. Rafael, a universidade agora, ela abriu inscrições para as aulas introdutórias de boxe destinadas para as mulheres e para os membros autodeclarados da comunidade LGBTQI+. Qual é o objetivo desse projeto e como surgiu a ideia desse projeto de extensão? Bom, a ideia surgiu por contato pessoal mesmo que tive com a comunidade LGBT, com amigos, convivendo com esse grupo e mulheres e identificando na realidade, no cotidiano deles, a grande exposição à violência que eles tinham. Então, andando nas ruas, as pessoas xingavam, e em alguns momentos em restaurantes, algumas pessoas falando alto, denegrindo a imagem deles, de maneira gratuita, assim, de maneira completamente aleatória. E aí isso me abalou bastante. E eu pratico artes marciais desde a adolescência. E, uma época, um grupo de amigas pediu, membros da comunidade LGBTQI+, pediram ajuda para aprenderem algumas coisas, porque elas tinham passado por uma violência mais física mesmo, não apenas essa moral, como eu estava falando antes. Então, iniciei esse projeto e deu muito certo, me senti muito bem, elas se sentiram muito bem, e aí resolvi implementar aqui na UFRR também, uma vez que eu sou docente lá, o projeto de extensão e a temática me pareceu interessante, eu fiz um levantamento com alguns membros e foi meio que confirmado. E o objetivo do projeto é apresentar a modalidade para essas comunidades, para a mulher e para a comunidade LGBT, e prepará-los de alguma maneira para, caso eles sejam vítimas de alguma violência, que ela não se agrave. Então, que as pessoas consigam, ao menos, se defender e correr, ou proteger alguém e correr. Então, é essa a ideia, não é o objetivo incentivar a violência, não é o objetivo estimular as pessoas a terem comportamentos de violência, de irem lá e bater em alguém, não é esse o objetivo, até mesmo porque é introdutório, como está no título mesmo. Então, a gente vai ensinar princípios básicos, coisas para condicionamento físico, para autoestima, para valorização do próprio corpo, respeito ao próprio corpo e autoconhecimento. A gente não conhece muito bem o nosso próprio corpo até que a gente se exponha a uma condição como essa de treinos de arte marcial, academia, natação, cada uma nos seus objetivos, né? Então, basicamente é isso. Então, assim, pelo que eu entendi, não é só defesa física, tem um lado meio psicológico aí. Sim, sempre. Até mesmo porque, pense comigo, quando a gente entra em uma situação de conflito, nosso sistema límbico, no nosso cérebro, ele ativa, ele inflama, tornando o pensamento, tornando o planejamento de ações deficitário. Então, conforme você vai se expondo por meio de treinos, lutas, práticas, né, daquela modalidade, esse efeito ele vai reduzindo. Nós não entramos nesse estado de, posso chamar de pânico, que me impede de pensar e planejar ações. E então, treinando, a gente, ao se deparar com alguma situação, estamos mais preparados. Tal como para afogamento. Então, pessoas que são expostas a nados e tudo mais, têm menor probabilidade de afogar, porque o pânico ele interfere diretamente em todo o funcionamento do corpo. Redução de organização respiratória, vai muito para os músculos, diminui do cérebro e vários outros fenômenos. Então, o psicológico ele está muito presente em tudo. Até para as reações, alguma coisa se aproxima do nosso rosto, a gente tende a fechar o rosto, fechar o olho, virar e se contrair.
Conforme você vai treinando modalidades de artes marciais, você condiciona seus reflexos a sair olhando para ele. Você não fecha mais o olho, você não se trava mais, você apenas esquiva, você apenas sai ou bloqueia. Então, o psicológico está alinhado com o físico. E quem vai preparar, quem vai fazer todo esse preparo com esse público? Quem é o professor? Sou eu mesmo. O projeto ele conta apenas comigo, por enquanto. A gente está fazendo um processo de seleção de bolsistas, mas a seleção de bolsistas eu priorizei que fossem pessoas, alunos de cursos da psicologia ou que de alguma área relacionada a essa temática. Porque, bom, eu sou o estereótipo do agressor. Eu sou homem, branco, hétero, que é o que mais causa violência. Então, penso que ter algum aluno, alguém para auxiliar, que seja membro da comunidade, por exemplo, LGBT, que seja uma mulher, que seja da psicologia, que tenha conhecimentos sobre esse fenômeno, podem estar mais sensíveis a alguma situação que o participante pode apresentar, porque é uma temática muito delicada, a gente tem que estar muito sensível, não é só naquele momento. Às vezes aconteceu alguma coisa na casa, ou no dia anterior, ou no trajeto, no trânsito, por exemplo, quando a mulher é xingada, ofendida no trajeto, ela chega já na aula de uma maneira mais sensibilizada. E eu acho que é preciso alguém que tenha esse outro olhar junto comigo também. E são quantas vagas e quais os critérios de seleção para participar desse curso? Eu iniciei a inscrição no meio do mês agora e não contemplou todas as vagas, são 20 vagas, eu consegui preencher 10 vagas, porque a gente não conseguiu fazer uma divulgação muito boa, e aí eu entrei em contato com a Cordicom da universidade e eles auxiliaram, e agora a gente já está com quase 80 inscritos. Então, são 20 vagas, eu já tenho 10 preenchidas, estou preenchendo agora as outras 10. E o critério por prioridade, né? Pessoas que já vivenciaram alguma experiência de violência, tanto membro da comunidade quanto mulheres, seguidas de servidores da universidade, que estão ali no entorno, ajudam ao funcionamento da universidade, e comunidade externa. Se as 20 vagas não forem preenchidas, a gente abre também para alunos. Certo. Os participantes, durante as aulas, eles vão receber material? O que será fornecido para eles? A universidade ela já fornece todos os materiais de uso comum. Tem saco de pancadas, tem o pumping, tem teto solo, tatame, tem capacetes, tem coletes, tem praticamente todos os itens necessários para a prática, tanto do boxe quanto do taekwondo, muay thai e outras modalidades. O boxe vai usar apenas algum desses equipamentos. Mas os individuais são responsabilidade dos participantes, como a luva, protetor bucal, bandagem, porque isso é de uso individual. Aí a gente está muito preocupado com a higienização de tudo, contaminação aí da Covid-19, ainda não acabou a pandemia, então a gente está se precavendo no limite da biossegurança que é estipulado lá dentro da universidade. Quais serão os horários Por enquanto, os horários que eu tinha disponível é de terça e quinta à noite, das 7 às 8h30. E tendo a demanda, muita gente tem mandado mensagem, tem procurado, a gente vai ver a possibilidade de ampliar para um período da manhã, mais 2 dias, mas por enquanto o que nós temos são esses 2 dias à noite. E você falou que não é a primeira vez que você desenvolve esse projeto. Não. Ele já veio de antes? Conta como foi essa outra experiência. Como eu comentei, esse grupo de amigas veio pedindo para ensiná-las a se defenderem, a preparar o físico, elas se sentiam, por exemplo, mesmo para a corrida, elas não se sentiam capazes de correr por um longo período, sabe? E nem na velocidade específica. Então, fortalecimento muscular, muitos fatores estão presentes nesse processo de autodefesa, né? Então, elas chamaram e a gente começou a dar aulas. E foi assim, utilizando o espaço lá da Universidade Federal de São Carlos, onde eu fiz meu mestrado e doutorado. E usando o espaço lá, era parte de um projeto de um colega, que era da fisioterapia. Então, tal como aqui na UFRR, lá tinha esse projeto de extensão. E a gente incorporou essas aulas e foi fantástico. Eu tive um retorno assim, muito bom delas. E o principal deles era do auto-reconhecimento de potencial, autovalorização, autoestima, então de condicionamento do corpo,
Uma delas era fumante, parou de fumar porque estava sentindo que estava atrapalhando o organismo dela, e foi muito legal. E como era um grupo de amigas, né, que eram só mulheres, membros da comunidade LGBT, eu tive um retorno muito, muito legal. E aí eu achei que era interessante. E também, não só, infelizmente, os dados atualmente apontados na literatura sobre o índice de violência contra a mulher e comunidade LGBT é o maior do país, no estado de Roraima. Sobre este assunto, a gente vai falar no segundo bloco. Perfeito. O assunto é gestão e estamos conversando com Rafael Garcia. Ele é professor do Centro de Educação da UFRR. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Mas você pode participar enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp da Rádio TV Universitária no 981130492. Lembrando que estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. É só seguir o UFRR Oficial e ficar por dentro de tudo que ocorre na nossa instituição. Acesse também o nosso portal ufrr.br. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje, conversando com o professor Rafael Garcia sobre o projeto de extensão da universidade voltado para a defesa das mulheres e o público LGBTQI+, contra a violência de gênero. Rafael, como a gente terminou o primeiro bloco falando sobre Roraima, está nesse quadro nacional de altos índices de violência de gênero. Isso foi uma motivação de desenvolver esse projeto? Sim, também é uma motivação que o objetivo do projeto de extensão é atender uma demanda da sociedade. E tal como um colega que ele faz um trabalho fantástico para a violência doméstica lá, chamado Flávio Cursini, a conscientização é um aspecto fundamental desse processo. Como eu especifiquei lá na escrita do projeto, esse projeto ele é uma ação emergencial para reduzir o efeito da violência quando ela já aconteceu. O ideal é que ela não aconteça. Então, existem outras ações, tem uma ONG aqui, financiada pela ONU, que ela faz esse trabalho tanto de conscientização quanto também de ensino de algumas, mas é de defesa pessoal, de uma maneira mais ampla, né? Não é uma modalidade específica. Então, você nota que existem ações de preocupação com algo que está em crescimento. E durante a pandemia aumentou 25% os casos. E isso ainda existem fortes indicadores de que é uma subnotificação. É muito provável que existam mais casos, porque as mulheres costumam não denunciar por medo, por dependência e outros fatores. Então, o que tem de denúncias efetivas teve um aumento de 24%. E quais são os principais casos de violência de gênero identificada e quando elas acontecem? Os dados eles são bastante variados, mas de uma maneira assim, bem ampla, bem comum, a violência ela acontece quase sempre porque o homem acha que aquele comportamento, aquela conduta da mulher ou de um membro da comunidade LGBT merece ser repreendido. Ele tem o papel de ajustar aquele comportamento, aquela conduta, o hábito daquela pessoa que ele é contra e usa a violência para isso. E inicial começa com a fala e vai se agravando ao longo do tempo, mesmo em ambiente doméstico. Então, quando a mulher não faz algo que o marido acha que é obrigação dela fazer, ele sente que é o direito dele de agredir, de usar da violência. Então, por isso que o trabalho de conscientização ele é muito mais importante, que não é só para as mulheres e para os membros da comunidade, ele deve ser feito para todo mundo. É um problema social, é um problema nosso.
Todos somos parte disso. Quando a gente vê alguém fazendo algo daquele jeito e nós não fazemos nada, apenas assistimos, nós nos tornamos parte da agressão, parte da violência. Nós validamos aquela ação. Então, se a gente vê uma mulher sofrendo uma violência, mesmo verbal, oral, o cara xingando ela dentro de um mercado, denegrindo a imagem dela dentro do mercado, dentro de uma lotérica, algum lugar assim, e a gente não faz nada, a gente está assinando embaixo aquela conduta. A gente está falando, olha, isso daí está tudo bem, é parte da nossa comunidade. E não é essa a ideia. A gente tem que modificar desde antes. O meu projeto ele é para o final, ele é só para não agravar o problema, certo? Então, o box é uma ferramenta para reduzir... Isso, é para reduzir os efeitos agravantes da violência quando ela já aconteceu, e física, né? Então, a ideia não é estimular a violência. Isso tem que ser muito frisado. A ideia é preparar essa pessoa para caso ela esteja numa situação de violência, ela consiga se defender minimamente e correr, fugir, pedir ajuda. Então, o projeto ele vai ajustar isso, desde condicionamento físico até o treino dessa habilidade psicológica de enfrentar a situação de uma maneira mais racional, não deixar o pânico tomar conta. Então, quando a gente tem algum impacto no rosto, como eu dei exemplo no bloco anterior, de que aproxima algo do nosso rosto, a gente tende a fechar o olho. Isso dá para o agressor um momento mais favorável para continuar a agressão. Agora, se a mulher mantém o olhar, o membro da comunidade, fixo, consegue esquivar, consegue bloquear aquela agressão, talvez isso dê para ele chances de correr, de pedir ajuda e tudo mais. E vocês pretendem expandir o projeto ou para os próximos anos ou para outras modalidades? Como apenas eu estou nessa organização, tenho o suporte da equipe lá da universidade, são fantásticos, do Centro de Qualidade de Vida, cedendo espaço, tudo, mas a aula em si, eu que ministro, e minha jornada de trabalho ela é bastante reduzida, é um projeto de extensão, e aí eu tenho uma fração da minha jornada que eu posso dedicar para isso, eu já estou usando fora, porque eu já tenho outros 2 projetos de extensão, então já estou fazendo meio que fora da minha jornada. E aí fica mais difícil para eu ampliar, mas vontade não falta, o que falta às vezes é a mesma condição. A gente está estudando alguma maneira de ampliar isso, porque está me parecendo algo bastante interessante mesmo para as pessoas, pela procura, né? Então, vejamos. E só uma informação importante sobre o uso do material pessoal. Ele não será um empecilho. Quem não tiver condições de comprar... Isso. O material individual, ele vai ser adquirido pelo participante, mas ele não é um item obrigatório para iniciar a prática. Então, antes mesmo de, por exemplo, usar um protetor bucal, existem vários princípios que ele precisa aprender. E para, por exemplo, a bandagem específica do box, você não precisa comprar ela, dá para a gente usar ataduras de farmácia que custam em torno de R$3, R$4, e elas servem para o mesmo propósito. E lá tem os outros materiais, um saco de pancadas, o pump, teto solo, capacete. Então, a gente consegue articular para que o participante consiga ir na aula e aproveitar da melhor forma possível, ainda sem esses materiais individuais. Que bom. E o assunto é a gestão de hoje. Nós conversamos com Rafael Garcia e eu deixo o espaço aberto para você fazer suas considerações. Muito obrigado. Bom, primeiro é muito gratificante saber que a gente tem um espaço de valorização aqui na rádio e na sociedade para a gente tentar modificar um pouco essa cultura que é muito grave. A violência contra a mulher, a violência contra a comunidade LGBT e a violência de uma maneira geral. A gente precisa de mais ações, a gente precisa de mais espaço, mais debate, mais discussão, mais medidas para que isso não aconteça e a gente mude essa realidade. É um prazer estar aqui e estou à disposição. Qualquer dúvidas, interesses, conversas, estamos aí. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada pela participação. O assunto é gestão fica por aqui e até a próxima.